Gente, hoje, esse mês, nós vamos estudar Geografia Bíblica. É só a minha capa que é diferente da de vocês, viu? O livro o autor é o mesmo, João Colenda. Eu não vou entrar diretamente no livro hoje. Eu quero dar uma aula extra para vocês, porque tem algumas coisas na palavra. Eu costumo sempre dizer que todos os detalhes que Deus deixa na palavra é para o nosso entendimento. Alguma coisa Ele está nos dizendo e é para nós compreendermos. Principalmente hoje, os tempos que nós estamos vivendo. Na aula passada, dentro da nossa matéria de falar sobre seitas e heresias, nós falamos sobre sábado. Cai sempre a questão do sábado. Vira a volta, tem pessoas que ficam perguntando do sábado, tem cristãos que têm dúvidas sobre o sábado. Mesmo às vezes cristão velho, nascido em berço evangélico, mas eles ficam falando, mas o sábado, mas porque o domingo, porque a gente segue os pagãos, porque não, ninguém segue pagão nenhum. Nós vamos entender, isso eu falei na aula passada, ou 2 aulas atrás, que Jesus ressuscitou quando? Domingo. Terceiro dia. E o terceiro dia era que dia? Primeira hora do dia do domingo, não? Porque para nós é o domingo, foi no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro culto foi feito na porta do sepulcro, no dia da semana, no primeiro dia da semana, no domingo, que é para nós. Se carregamos lá os nomes, domingo, segunda, terça, porque foi com Constantino, se foi Roma que estipulou, não importa. O importante é a gente seguir o que está na Bíblia. Nós tomarmos para nós o que está na Bíblia. E não deixar nenhuma conversa fiada vir nos confundir. Eu quero falar hoje com vocês sobre o sábado e o dia do descanso. Porque eu dei algumas informações na aula passada. O que é a aula passada que eu falo, a matéria passada? Porque eu falei isso mais de uma vez. O que é o sábado e o que é o Shabá? Shabá é descanso, né? E o sábado? Descanso. Tem uma palavra que define exatamente o que ele é. Sétimo dia? O sétimo dia. O sétimo dia. O que é o sábado? É o sétimo dia. E o que é Shabá? Descanso no sétimo dia. Não. O sétimo dia, o Shabá, não tem nada a ver com o sétimo dia. Nada. Shabá só é descanso. Quem trabalha por turno sabe muito bem disso. A folga pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não importa que dia que é. É o descanso. É Shabá. Aí é Shabá. Sábado não. Sábado é o primeiro dia da semana. O sétimo dia da semana. Isso mesmo, se eu errar, me corrija, viu? E a gente fala, pode trocar as palavras aqui, viu? Vamos lá, Gênesis 1. Quando Deus fez a criação da terra, Ele já tinha tudo preparado. Tudo. Antes da terra ser criada, Deus já sabia como ela ia começar e como ela ia terminar. Por quê? Porque Ele é sabedor de todas as coisas. Ele é Deus. Ele sabe o fim a partir do começo. Então, esses dias da criação
tem tudo a ver conosco, com a nossa caminhada até o fim dos tempos. O primeiro dia da criação tem tudo a ver conosco. Vamos lá. Qual é a primeira coisa da criação? A primeira coisa. Vocês estão com a Bíblia aberta. Qual é a primeiro fator da criação? Luz. Até então a terra estava sem forma e vazia. O que fala no primeiro versículo? Os céus e a terra. E depois disso vem o quê? No versículo 1. Não, versículo 1. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Ponto. Ponto. Entre o verso 1 e o verso 2 há um número infinito de tempo que ninguém nunca vai poder contar. Por quê? Versículo 1. Deus criou os céus e a terra. Deus faz alguma coisa feio? Feio? Ele faz alguma coisa feio? Ele faz alguma coisa imperfeito? Não. Porém, no verso 2 diz o quê? E a terra era sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia. Deus ia descer, fazendo uma terra sem forma e vazia, largar de mão e ir embora. Foi isso? Não. Deus criou os céus e a terra perfeitos. Nós a chamamos de terra original. É a terra do versículo 1. Não vou entrar nessa questão do que aconteceu, porque a aula não é para isso, mas eu quero contar os dias da criação com vocês, porque tem tudo a ver conosco. Então, se alguns não souberem, essa parte vai ficar para depois. No verso 2, ele volta. Nós não sabemos quanto tempo levou, mas aí ele volta. Ele olha a terra, e a terra está sem forma e vazia. O que foi que aconteceu nesse tempo? Só para saber se vocês sabem. A queda de Lúcifer. Muito bem. A queda de Lúcifer tornou essa terra original perfeita em sem forma e vazia. Por quê? Ele foi lançado de lá abaixo. Essa terra perfeita, ela fez bum. Explodiu, se desfez. Toda aquela perfeição, tudo que Deus tinha preparado, se desfez. Ela se tornou sem forma e vazia. A ciência fala o quê? Que a terra foi criada da explosão do Big Bang. Tudo aconteceu e aí eles falam que teve uma evolução. Não foi nada disso. A terra explodiu de verdade. Então, a ciência só não explica a verdade que aconteceu. Provavelmente porque eles não saibam. Ninguém vai saber. Mas essa explosão houve. E ficou muitos anos de eras. Não tinha sol e nem lua. Eram tempos de eras dessa forma. Até que nós chegamos no versículo 2 do livro de Gênesis. Que aí Deus vai relatando. E a terra era sem forma e vazia. E o que o versículo continua dizendo? E havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas. A terra estava sem forma, vazia. Se fala que estava vazia porque tinha alguma coisa nela, né? Sem forma e vazia e havia trevas. Quem é que foi lançado à terra? Lúcifer é o quê? Trevas. Lúcifer é trevas. O homem vive literalmente em trevas. Mas aí nós vamos entrar
versículo 3. O que o versículo 3 diz? Se Deus haja luz. Não, então ainda está faltando uma parte aí do versículo 2. Ah, sim, o Espírito de Deus pairava, aqui na minha versão tá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, ele sempre esteve presente, mesmo que a terra ficou sem forma, vazia, mesmo que o diabo já tinha sido lançado, o diabo é trevas, mas Deus estava aqui também. Por um detalhe, eu já falei isso em muitas aulas. Por quê? Porque tudo está sob o seu controle. Também, mas tem algo assim, um fato importantíssimo. Ele está em toda parte, né? Hã? Ele está em toda parte. Ele está em toda parte. Mas em relação à criação, o que houve? Como foi? Tem uma forma de nós entendermos. Ele era luz. Ele era luz. Também, mas não é isso. Antes de Gênesis 1:1, dimensão, cosmos, não importa que nome que tenha, antes da Terra existir, antes de todos esses planetas existirem, o que era que existia? Deus. Então vamos falar assim, olha, tudo, sem distâncias de tempo, tudo o que existia sem medir tempo e espaço, tudo que existia era Deus onipresente. E aonde ele criou a terra? Hã? Nele mesmo. Eu lembro do mapa que a senhora mostrou. Tinha um mapa, não tinha? Que era, a senhora mostrava onde estava, que era Deus e o mundo assim, criado. Foi tudo que eu desenhei, né? A gente nem acha essas imagens, foi o que eu desenhei. Porque é como você. Aqui, olha, tudo que existia era Deus. Aonde Deus criou a terra? Nele. Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Não tem. Quando o salmista fala que não tem quem se esconda na presença de Deus, é porque nós estamos nele. Como é que a gente vai se esconder? Como que a gente vai fugir dele? Como que eu vou querer pecar e não deixar Deus saber? Eu vou achar que Deus não está vendo. Eu estou fazendo tão um secreto que Deus não está vendo. Nós estamos nele. Nós estamos nele. A partir daí ele começa toda a criação. O inferno. Antes de prosseguir, o inferno. Está nele também, então. Mas Deus criou o inferno? Eu acho que sim. Eu acho que ele criou. Uma dúvida, será que foi Porque criado nada se faz sem o da vontade de Deus. Responde alto, Sibeli. Não é por sinais, não. Deus criou o inferno? quando ele caiu? Ou vai sair, então? Abra uma Bíblia em Ezequiel 38, eu acho que o verso 18. O Lúcifer foi Deus que criou. Lúcifer quer dizer o quê? É Ezequiel 28, não é 38 não. 28? Quanto? 28. Qual versículo? 18 mesmo. Você foi tão pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário, eu proibi sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti.
e tornei uma cinza sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Olha o que Deus está revelando. Eu, pois, fiz sair. Ele começa falando da multidão de iniquidades. Pela multidão das tuas iniquidades. Ele está falando de Lúcifer. Eu, pois, fiz sair do meio de ti. O inferno não foi uma criação de Deus. O inferno, Deus tirou do interior de Lúcifer para ele. O fogo, todo aquele pecado, aquela iniquidade, aquelas injustiças, toda aquela maldade, porque aquilo era a raiz de todo o mal, porque não tinha pecado, era uma eternidade de Deus. Então ele pegou tudo aquilo que estava no interior de Lúcifer, fez sair um fogo que era somente para consumir ele. Por isso que dizem que o inferno foi criado para a gente, não foi criado para o Para o diabo e os seus anjos, porque junto com Lúcifer caiu uma renca. Caiu uma renca que caiu na lábia dele. Indiretamente, a gente vai continuar entrando na aula passada. A nossa matéria passada de seitas e heresias. Por quê? Porque o diabo hoje, gente, ele anda assim, muito sutilmente, criando coisas e meios para enganar a humanidade. E a humanidade está indo assim, ó, de patinho. Ai, Mateus. Está indo de patinho. A eternidade foi criada para Lúcifer, para o diabo. Só que muitas pessoas estão indo para o inferno junto com o capeta, primeiramente porque não quer entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está completa, anunciando quem é e quem não é, o que é e o que não é. A Bíblia esclarece tudo. Não entende quem não quer. Não entende quem não quer. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o espírito do abismo, e o Espírito Santo de Deus estava lá. Por quê? Porque nós estamos nele. Por mais que as coisas aconteçam na terra, estão acontecendo diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. E aí começa então, a partir do verso 3, a criação. E disse Deus, haja luz. No meio de todas aquelas trevas, Deus disse, haja luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. A primeira coisa para salvar a terra, para o homem poder habitar nela, tinha que ser a luz que é Jesus. E tinha que ser a luz de Deus. Professora, essa é uma pergunta. A primeira terra que foi criada, vai dizer o seguinte, em um princípio, talvez na terra original, mas no princípio, está dizendo que a terra ela foi criada para Cristo? Não. O nosso português, a nossa língua, foi traduzida no princípio. Por quê? Porque o português tem uma imensidão de conjugação verbal. O original que Deus fala de Gênesis é em um princípio. Só que no nosso português, se João Ferreira coloca lá, em um princípio Deus criou os céus e a terra. Antes de ser impressa, eles já iam corrigir o português. Isso daqui no nosso português não existe em um princípio. Em um é conjugação de quê? Não tem conjugação verbal. É somente pela conjugação verbal que entra a palavra no princípio. Porque, só que assim, o nosso português, a gente fala no, então,
tem um princípio aqui, olha. No princípio. É por isso que no original hebraico, Deus não fala para Moisés, escreve no princípio. É em um princípio. Porque é um tempo indeterminado que ninguém sabe em que altura que foi a criação. Foi em um. Então, se ele fizesse em um dia. Em um qualquer dia. Em um dia qualquer. Em um. Em algum momento. Em algum momento. Não tem uma definição de tempo. Porque, de fato, desde que Deus criou, que ninguém sabe quando, a terra, até que ela foi desfeita pela queda de Lúcifer, da mesma forma que tem um tempo interminável aqui, existe um tempo interminável aqui antes dessa criação. Ninguém sabe contar. Porque ninguém conta o tempo de Deus. Eu digo isso, porque o próprio Jesus ele se apresenta como um princípio. Eu sou o alfa, o homem e o princípio. Dizendo assim, em Cristo Jesus foi construído a primeira terra. E nesse princípio, a gente vem só esse princípio aí, né? Esse nele também foi criado como se fosse Então, a partir de Para ele, nele. Mas acho que no princípio ele aponta para a luz do começo, né? Ou não? Mas quando ele fala eu sou o princípio, ele está apontando do começo que não haja luz, né? Assim, haja luz, que ele também estava no princípio da criação de tudo. Quando ele fala, eu sou o alfa e ômega, ele fala por quê? Quando ele veio ao mundo como homem, era a língua grega. E alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele fala assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou tudo. Eu sou desde o princípio e sou até o fim. Em hebraico ele seria, eu sou o Aleph e o Tav. O princípio e o fim. Deus não tem um princípio e Deus nunca vai ter um fim. Alguma dúvida? É o que fala de João, né? Hã? É o que fala de João, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. João fala, porque ele apresenta a divindade de Jesus. Ele começa a mesma coisa que começa no Gênesis. Em um princípio. Era quem? Jesus. Não, que João fala. João fala, em um princípio. No princípio era aquela palavra que já existia e ele estava com Deus e era Deus. Então, calma, devagarzinho, calma, sem pressa. Em um princípio era a... Palavra. Olha, Gênesis 1. E já Fala, existia. aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Aí Deus diz, a face do abismo já está falando que está em trevas, abismo. Aí Deus diz, palavra. O que Deus disse? Haja luz. O Filho, a Trindade trabalhando junto. Todo princípio, nós vemos a Trindade trabalhando junto. É por isso que João fala que ele é a palavra revelada, ele é a palavra encarnada. A palavra, a primeira coisa que saiu da boca de Deus para a criação da terra para o homem. A palavra, haja luz. Aí ele, como homem, ele vem à terra e ele fala o quê? Eu sou a luz do mundo. A sintonia muito linda da Bíblia, né? Para os judeus, lá em Êxodo, Moisés fala assim, Senhor, e se eu chegar lá e eles falam assim, quem foi que te mandou? O que Deus fala para Moisés? Eu sou. Diga que eu sou me enviou a voz. E o que Jesus fala? Eu sou. Ele fala, eu sou, nos evangelhos, 7 vezes. Tem um falante que abrange. Nós vamos falar sobre o 7 hoje, que é, porque a gente vai falar no 7º dia, e vamos falar sobre o 7, para vocês verem, gente, tudo, a palavra, ela ser completa. A gente só precisa ler
ler a Bíblia, ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, procurar entender, e esse conhecimento de você conseguir juntar aqui, e juntar aqui, quem vai trazer é o Espírito Santo de Deus. Numa mente humana, a gente não vai conseguir achar que há o que está ali e o que está aqui. Mas o Espírito Santo revela. Como é que nós lemos a Bíblia? Como é a forma correta de ler a Bíblia? Meditando. Peguei a Bíblia, chegou, estou lá em casa, peguei a Bíblia, vou ler, o que eu faço? Oro. Primeiro eu oro. Porque eu conheço o Salmo 23, eu decorei ele quando eu era criança, eu sei falar ele até o dia de hoje. Eu conheço o Salmo 23, mas eu vou orar. Por quê? Porque Deus pode me trazer a revelação para o dia de hoje dentro do Salmo 23. Deus conhece toda essa palavra. E se você está lendo e você está desejando, eu vou ler a Bíblia porque a irmã Bíblia fala que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Senhor, cumpri a minha obrigação, eu já fiz a leitura diária. Eu posso todo dia lá 4 capítulos. 4 capítulos e 4 explicações. Tá certo que tem umas que são bem longas. Vou concordar com vocês. Mas está lá. Quem lê? Não respondam, não respondam, não respondam. Não precisa responder. Quem lê? Talvez até possam ler e falar assim, vou ler por desencargo de consciência porque estou me mandando ler. Gente, quando nós fazemos apenas por uma obrigação, a gente não vai entender nada. Não vai entender nada, gente. A Bíblia, sem a inspiração divina, ela só é um livro. Ela vai chegar um tempo aqui na Terra, essa terra que nós estamos pisando, vai chegar um tempo que os homens vão ter ela nas mãos. E não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Que época vai ser essa? Hã? Gente, fala alto, eu sou meio surda. Tribulação. Durante a grande tribulação. Eles vão ter a Bíblia. Mas eles vão abrir a Bíblia, eles não vão entender nada. Nada. Porque o Espírito Santo não está mais trabalhando na terra, ele está trabalhando na terra que eu falo entre gentios. Ele vai estar trabalhando para Israel. Nós vamos chegar aqui no 6º dia, no dia da graça. Nós vamos chegar. Primeiro dia, para que tudo pudesse acontecer, tinha que haver luz. Segundo, a luz é a separação das trevas. Tudo eram trevas. Deus falou, haja luz. A luz apareceu, foi instantâneo, porque o Filho estava ali presente, brilhou a luz. Quando chega a luz, o que acontece? Separação das trevas e luz. As trevas são extintas. Olha, abrimos a sala de aula, a sala estava escura. Acendeu a luz, cadê? Não tem mais escuridão. Mas se forem aqui atrás, se a luz não está acesa, as trevas ainda estão ali. A nossa luz só acende aqui. As trevas estão ali do lado. A luz de Deus, quando brilha na nossa vida, ela brilha na nossa vida. As trevas continuam ao lado. E as trevas vão continuar tentando. As trevas vão continuar tentando. Segundo ato da criação. Separação das águas e da água. Então ele fez Separar. o firmamento. Firmamento. Separou. Ele criou o céu. Então ele separou essa distância. O que é o céu e o que é a terra. Ele fez o firmamento. Foi dividido em 2. Olha, para cima e para baixo. 3. Qual foi o ato da criação?
e a noite? É? Fez o dia e a noite? Não! A terra e a vegetação. O terceiro dia foi a terra e a vegetação. Ele foi separando, ele foi preparando. Deus, no terceiro dia, ele fez a unidade do que é a terra. Estamos um pouco diferentes. Os continentes. Era uma terra. Aí teve um boom. Ficou tudo sem forma meio vazia. Agora Deus volta, olha, haja luz. Aí no segundo dia ele separa, olha, céus, firmamento, fica lá em cima, terra fica cá embaixo. O terceiro dia, a vegetação e a terra, ele foi ordenar a terra que estava aqui embaixo, que nós estamos pisando. Então ele preparou todos os continentes. 4. Ato da criação no quarto dia. Os luminares, né? 8 luminares, sol e lua. Aí esse versículo é interessante, leia. E disse Deus. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Estas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. A tradução está diferente, para outra tradução. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Qual foi o detalhe daí? Separação. Sinais e para tempos E determinados. sejam para sinais. Deus não fez o sol porque é para o dia, a lua porque é para a noite. Não. Deus faz algo ordenado e Ele está nos falando. O que foi que Ele fez? Ele fez os 2 grandes luminares para sinais. Nós estávamos ainda agora falando sobre a tetra de lunar. Sol é sinal para o mundo, gentios. Lua é sinal para Israel. Apocalipse 12. Quem é que sabe me falar sobre Apocalipse 12? Gente, vocês precisam decorar algumas coisas da Bíblia. O que fala de Apocalipse 12? Primeiro versículo diz: então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher e seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. É só até aí. Um grande sinal no céu. Aparece, João viu uma mulher. Ela era vestida no sol. E a lua estava onde? Debaixo dos seus pés. João está vendo, no capítulo 12 do Apocalipse, ele faz uma retrospectiva de toda a terra, de todos os tempos. O capítulo 12 é uma retrospectiva. Ele está falando assim, olha, tem uma mulher vestida do sol. Mulher representa 2 coisas na Bíblia. Vamos lá, 2 povos, pronto. Jacó e Isaú. Hã? Israel e a igreja. Israel e a igreja na Bíblia é representada por uma mulher. Aí João vê uma mulher que ela está vestida do sol, ela tem debaixo dos pés a lua.
Por que vestir do sol? Porque seria de Israel que viria o Redentor. A redenção é para todos os povos. Por isso ela estava vestida de sol. Porque a salvação é para todos os povos. A luz estava debaixo dos pés e na cabeça ela tinha o quê? Uma coroa de 12 estrelas, que representaria as 12 tribos de Israel. Então ele está falando, no geral, de um povo, que é representado pela mulher, que vai nascer no Messias. O restante do capítulo vai dizer isso. Vocês podem ler ele em casa. Mas o interessante aí é porque ele fala no sol e na lua, o sinal dos gentios e o sinal de Israel. O quinto dia. Qual o ato da criação no quinto dia? As aves, seres vivos. As aves e os peixes do mar. Ele povoou o ar e ele povoou as águas. Peixes e aves. O ar e o mar agora estavam povoados no sexto dia, no quinto dia. E no sexto dia? O homem. E sexto dia da criação. Viu Deus que fez o homem As feras? e viu que era muito bom. Hã? As feras. Os animais. Está aí, está na Bíblia. Ele fez os animais e fez o homem. Agora ele está povoando a terra. Ele povoou o céu, ele povoou o mar, ele agora está povoando a terra. Animais e homem. O homem também é um animal, é que é um animal racional. O século XXI está tirando a racionalidade do homem. Ô, meu amigo aí, Oi? e uma parte interessante nisso tudo aí que Deus, em Gênesis ele fala que Deus criou tudo isso. Mas quando chega no homem, aí Deus fala assim, e aí o texto diz assim, viu Deus que era muito bom. Muito bom. Só o E homem. tudo até aqui, tudo até aqui, ele fez com uma palavra. Ele ordenou e tudo aconteceu. Quando ele chega aqui, o que ele fala? Façamos. Olha, já está falando de uma trindade e ele está falando, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Aí não é palavra, é as mãos de Deus para a formação do homem. Então, agora, essa é a ordem da criação. Vamos voltar lá para o dia 1, dia 2, dia 3 de novo. Aqui foi até o sexto dia, criação. O que fala aí na continuidade? Depois da parte dos animais, então. Depois do homem? Ah, não é o capítulo 1, é o capítulo 2. Não, é o 1 ainda, é que é no final. É no 1 ainda, que é no final. O quê? Então, acho que é o capítulo 2, versículo. Foi no capítulo 1. É o 2 mesmo, perdão. Assim, Vamos assim, lá. Terminou a criação. Verso 2 e 3. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Nós acompanhamos toda a criação, dia a dia, até aqui, sexto dia. O último ato da criação foi a criação do homem, que Deus fez com as suas mãos. Aí, depois de tudo isso daqui feito, o que ele fez? Ele acrescentou um dia.
Esse é o 7º dia. Mas Deus chamou de Shabá, descanso. Deus não precisava descansar, Deus não se cansa. Nós acabamos de falar que Ele fez tudo pela palavra. Sua palavra criou todas as coisas. Ele não estava cansado, mas Ele estava fazendo a terra para o homem. Ele sabia que o homem ia precisar do descanso. Então Ele ficou lá de boa no 7º dia. Ó, eu estou acrescentando um dia, não estou fazendo nada. Por quê? Porque o homem tem que obedecer essa regra. Vai trabalhar 6 dias, no 7º dia você está aqui, você não vai fazer nada. Você vai descansar. Fala, Yasmin. Deus se cansou, depois que ele fez o homem, ele foi descansar. É trabalhoso o ser humano. É, dá uma canseira, né? Gente, vamos lá. Dia 1, dia 2, para nós, não importa o que seja, para Deus é dia 1, dia 2, terceiro dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. Primeiro dia, nós vamos caminhar no hebraico, viu? Primeiro dia, alguns falam Atá. Primeiro dia é o dia 1. O dia 2, Shitaim. Shitaim. Dia 3, Shalosh. Dia 4, Arba. Dia 5, Hamesh. Dia 6, Shesh. Olha, dia 1. Porque Deus ele vai falando assim. E foi à tarde o dia 1º. E foi à tarde o 2º dia. E foi à tarde o 3º. Ele está falando 1º, 2º, 3º, 4º. Isso daí não foi o homem que inventou. Isso daqui saiu de Deus. Quando nós levamos isso do hebraico, o Antigo Testamento tem escrito no hebraico, eu gosto de dizer que hebraico é a língua de Deus. Foi a língua que Deus escolheu para o seu povo. Jesus já estava ascenso aos céus, ele ressuscitou, ele subiu, a igreja fundou, começou uma perseguição. Saulo sai lá querendo matar os cristãos porque ele não entendia que aquilo era a igreja de Cristo, estavam contra a lei, então ele achava que o povo era mau, então ele não saía prendendo a igreja porque ele era mau, gente. Ele era fariseu, conhecedor da lei, guardador da lei. Aí ele vê alguém pregando alguma coisa que está fora da lei, eles são tudo herege, eles têm que ser mortos, eles têm que ser presos, a gente tem que calar a boca dele. Era pela verdade que ele conhecia, que ele pediu cartas para prender aquele povo que estava falando ao contrário. Até que Deus se apresentou e falou para ele, por quê? Jesus já estava aceso aos céus, ele está indo para Damasco. O que aconteceu? Jesus aparece, ele salva, ele ouve, ele literalmente, ele tem um encontro com Deus, porque primeiro ele viu a luz. Quem é a luz? Jesus. Ele viu a luz, ele viu Jesus. Aí ele ouve a voz que falou com ele. E eu gosto quando ele fala, ele dá o testemunho dele, porque ele fala assim, e ele falou comigo na língua hebraica. Olha, Jesus já estava na eternidade, ele já tinha subido aos céus. Mas como que ele falou com o homem? Na língua hebraica. Eu gosto muito de dizer que hebraico é a língua de Deus.
Ele é o único, é a única certeza fiel do mundo, da eternidade, de tudo. Ele é a única certeza e a unidade. O dia 1. O que ele fez no dia 1? Luz, Cristo, Deus, unidade. O dia 2, o segundo dia, 2 vai falar de. Já está falando, 2. Então tem uma. Se eu tenho 2, tem uma. Dupla. Base. Estrutura. Hã? Escolha. Eu tenho 2, eu posso escolher. Se eu tenho 1, eu não posso escolher nada, eu tenho que receber. Mas se eu tenho 2, eu tenho uma escolha. 2. O que existe no mundo? O bem e o mal. São 2. Hoje, a raiz dessa palavra, ela vai nos levar de algo que muda, algo que nos dá uma escolha, ou algo que repete. 2. 3, o terceiro dia de Deus. O terceiro dia fala de ordem. Ordem. Tudo, o terceiro dia, Deus, ele organiza, ele cria a terra, a vegetação, ele organiza o continente. 3, fala de uma ordem sistêmica. Deus era o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Trindade. 3, ordem sistêmica. Deus é a trindade. Ele criou o homem o quê? Tricotomia. Deus criou o homem uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Que mais tem 3? Tudo tem 3, gente. Como que ele fez o homem? Cabeça, tronco e pés, e pernas. Ele criou o tempo. O que o tempo é? Manhã, tarde e noite. Vou falar isso lá no Gênesis. Se a gente fala de tempo ainda, a gente vê o quê? Que nós temos um passado, um presente e um futuro. Nós vamos ver que toda a ordem sistêmica do mundo vai ser 3. Sempre vai ser 3. Porque 3 é a ordem, quer dizer ordem, a ordem de Deus na humanidade. O 4 vai falar de conquista. Deus fez a terra está organizada. Ele vai falar de conquista. 4. Conquista de território. O que o mundo tem? Deus fez o mundo. Deus organizou o mundo. O que o mundo tem? Pontos cardeais. Estrelas, sol e lua. Pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste, oeste. A gente vê a terra pronta e a conquista do homem para a terra. Ele vai viver isso. As estações que Deus preparou nessa organização da terra. As estações são 4 também. Primavera, verão, outono. Olha, Deus criou aqui a terra, aqui, Apocalipse, ele vai prestar, ele vai pedir contas da terra. O que é que primeiro acontece quando Deus pede contas da terra no livro de Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse capítulo 6.
Não tem. Tanto meio. Eu queria que você respondesse de cabeça. Vai chegar nesse nível. 6 e versículo. O que tem no capítulo 6? Não, resume. Eu não quero que leia. Daí no capítulo 6, o que tem aí? Deus começa a pedir contas da terra. Os cílios são abertos. Os cílios. Então, mas o que acontece? Eu sei que uma dessas aí, o Deus pede o mal os seus povos. Não, gente. Capítulo 6 vai apresentar os 4 cavaleiros. Os 4 cavalos do Apocalipse. 4, gente. 4 fala, tanto vai falar da conquista, como ele vai a Bíblia está mostrando o final dele. O final vai terminar no 4. Todo o final vai começar nesses 4 cavaleiros do Apocalipse. É a abertura dos selos. É Deus pedindo conta da terra. Eu gostaria, só dando aqui, até bem bobo, mas a gente saber o significado disso é muito interessante, principalmente para ter um entendimento bíblico mais profundo. Só que eu já vi gente, por exemplo, utilizar o número 7, enfim, número, né? No sentido muito de crença, tipo assim, no número, entendeu? Tipo assim, de crença no número. Tipo assim, o número 7 ele traz sorte. O número. Perfeito, O que é que eu venho falando desde a matéria passada? O diabo, ele sutilmente, ele quer enganar o homem. Porque falando, 7 é o número da sorte, não é o número da sorte. O 7 fala de perfeição. Perfeição divina. Não tem nada a ver com o homem. 7 não é sorte para o homem. Quem quiser carregar o 7 por sorte, está num caminho bem feio. Então a gente pode ter aqui todo, por exemplo, esses números, eles apontam para uma comunicação de Deus para a gente, certo? Não. Você tem que entender e falar do 7 segundo a palavra. É isso que eu estou querendo dizer. Não é segundo o que o mundo está dizendo. Sim. Olha, eles estão falando que a nova era. A nova era fala que o 7 é o número da sorte. Por causa disso, você não pode falar isso e você entrar na Bíblia. Você não pode pegar o que o mundo está dizendo e tentar explicar na Bíblia. Nós temos que só falar, não é nada de número da sorte. E aí a gente entra para explicar na palavra o que está na Bíblia. A verdade que está na Bíblia. Só tem uma verdade. E eu não posso pegar a verdade do mundo e dizer que é a verdade de Deus, porque não é. Não é. Você vai fazer uma miscelânea e não vai dar certo. 5. O 5, vocês veem que o 1 começou forte. De acordo que vai passando a numeração, ele vai decaindo. Ele vai decaindo. Aqui fala de unidade, aqui já fala de uma escolha. Aí não é mais um, já tem uma escolha. O 3 vai falar de ordem, porque Deus deixou uma ordem. O homem pode fazer o que ele quiser, ele nunca vai passar por cima da ordem de Deus. O 4 já vai falar, já está se espalhando no mundo. Olha, são 4 das estações, são 4 pontos cardeais. Tem um 4. O 5, ele já entra como sujeição, submissão. Já está decaindo. O 5 vai falar de sujeição e submissão. Você está caminhando no mundo criado que tem escolhas, mas aqui, quando chega no 5, você vai ter literalmente que escolher a sua sujeição a Deus ou a sua sujeição ao mundo, ao diabo. Quem se sujeita ao mundo, literalmente está sujeito ao diabo. Eu escolhi fazer aquilo que o mundo faz. Pode fazer. Você está se sujeitando ao diabo. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Quando vocês falarem, quando vocês ensinarem, ensinem com convicção do que vocês estão falando. Deus não divide sua glória com ninguém. Por que o povo de Israel foi destruído e está sofrendo até o dia de hoje? Tem um pecado de Israel. Ele cometeu muitos. A suma dele todo
Tem um pecado de Israel. Rejeitado. Rejeitado. Não é só questão de rejeitar. A idolatria como? Se isso não é de Deus. Deus criou Israel para ele. Deus criou o homem para o adorar. Para a redenção do homem, ele criou Israel. Porque Jesus tinha que ter uma descendência. Aí, Israel, tudo o que está na Bíblia acerca de Israel é tudo para nós. Tudo, sem tirar nem pôr. Deus deu uma língua para o seu povo, Deus deu costumes, Deus deu os hábitos, Deus deu a alimentação, como é que o crente ia comer. Deus deu uma alimentação. Eu vou colocar só um exemplo aqui. O crente não pode comer acarajé. Só vou dar esse exemplo. O crente não pode comer acarajé. Vocês sabem o que é acarajé? Eu já ouvi falar já que o acarajé foi um sacrifício para... Não é um sacrifício. Foi uma é uma receita. Isso. Receita dada pelo inferno. Aí, Margarida, mas eu sou crente, eu estou fazendo com as minhas mãos. Vai fazer o pedido lá do capeta, vai dizer para Deus. Não, Deus, é com a minha mão, foi o diabo que pediu, mas eu estou fazendo com a minha mão. Ah, o diabo mandou, mas eu estou aqui orando e abençoando. Vou comer. Vai. Deus deu qual era o alimento do cristão, dos judeus. Você vai comer isso, vai comer isso, vai comer isso. Porque você não vai comer o que os povos estão comendo. Você vai vestir isso, você vai falar isso. Deus, o livro de Êxodo e Levítico, Deus descreve tudo o que o povo de Israel pode fazer. O que ele está dizendo? Que a igreja tem que fazer a mesma coisa. A igreja tem uma língua, a igreja tem o seu modo de se vestir, a igreja tem o seu modo de pensar, a igreja tem o seu modo de comer. A igreja tem cultura, cultura do reino. Quem não viver a cultura do reino aqui, nunca vai conseguir entrar no reino de Deus. Se não viver a cultura aqui, aonde nós temos que ser o exemplo, não vai entrar no reino lá. As coisas de Deus são sérias. Israel era povo escolhido, povo amado. Jesus ia nascer ali. Quando chegou aqui, Deus colocou um basta. Olha, você eu vou 10. Eu vou espalhar entre as nações. E vocês dois vão para o cativeiro. 70 anos de cativeiro. Agora você voltou. Voltou 1025. Parou de adorar. Por quê? Porque eles criam piamente em Deus, mas eles gostavam do que os pagãos faziam. Aí vocês estão adorando a Serapa, eu vou adorar também. Mas Deus, domingo eu estou aqui na igreja, Deus, quinta-feira eu estou aqui, eu sou teu, Jesus. Na sexta-feira está lá, aqui está aí debaixo das árvores, eu vou junto contigo. Deus não aceita metade. Você vai escolher, ou você vai viver com o mundo, com as coisas que o mundo faz, ou você vai viver com Deus, a cultura da igreja, a cultura do reino. Viveu a cultura do reino, filho, você está no caminho certo para a eternidade. Não viveu? Parabéns, pensa, vamos aceitar Jesus de novo, porque a coisa está meio complicada. Então, os 5 é uma sujeição, uma submissão, que nós temos uma escolha. O 6 vai falar, olha, o 6 ele já quebra, ele já fala de imperfeição. 6 já é imperfeição. Quem foi que Deus criou no 6º dia? Usando mais que o homem. O homem. O homem. Detalhe, ele comentou, ele fala que tudo era muito bom. Nem posso o homem. Quando ele fez o homem, era muito bom. Era perfeito. Então, Deus não criou todas as
fez lá e tal, mas quando ele fez outro, era aí sim. Meu Deus. Quem foi que já me viu falar de chá aqui? Quem foi que já me viu falar de chá aqui? Eu vi, mas Já? ainda estou processando. Ah, ouviu, mas não sabe explicar. Deus fez o homem perfeito, 100%, só o homem. A mulher vai dentro depois. Homem perfeito, 100%. Adão, você vai dar o nome para todos os animais. Eu já fiz tudo, Adão. É tudo perfeito. Vai dar o nome para todos. Das árvores, das plantas, dos animais. Foi tudo Adão que deu o nome. E segundo o pastor Paulo Duarte, que Deus tinha um homem muito quietinho lá, de boa, Adão, você está muito sossegada. Você está muito sossegado, só colocando um animal. É? Perturbação, uma hora dessa. Filho, deu nome para tudo, ele fala assim, mas tudo tem par aqui. Eu não tenho. Tudo tem par. Tudo é um casalzinho feliz. Eu não tenho. Aí Deus fala assim, vem sim, Adão, peraí, vem aqui, dorme. Ele colocou para dormir porque o homem não aguenta dor, viu, gente? Mas peraí, Brincadeirinha, gente, não tinha dor naquele tempo, não tinha pecado, não tinha dor. Isso é brincadeira. Vamos partir para o sério. Deus faz Adão dormir. Por quê? Porque a criação de Deus não é para ser vista pelo homem. Não é para ser vista pelo homem. O homem só tem que acreditar. O homem só tem que ter fé. Não é para ver. Ah, eu estou vendo, eu acredito. Não, dorme, Adão. Tu não vai ver o que eu vou fazer. Deus tira uma parte de Adão. Deus não tirou uma costela. Ó, tirei uma costela. Deus tira um pedaço de Adão com carne e osso. E aí ele faz a mulher. Aí a Bíblia diz que ele enxertou carne. Aonde ele tirou a parte que era da mulher, ele enxerta carne. E aí quando Adão acorda, ela está a Eva, bela, maravilhosa, do lado dele. Deus chamou de Isha. Ish é homem. Isha é mulher. E vocês sabem qual é a raiz da palavra de chá? O que chá significa? Sustento, suporte. Eu vou dar um exemplo bem, eu estava conversando com a minha agora hoje em casa, e eu dei esse exemplo e vou dar esse exemplo para vocês. Todo mundo mora aqui na Baixada Santista, aqui na Pisano, eu sou nascido e criada aqui, todo mundo conhece os prédios da Praia de Santos. Como é que eles são? Altos, inclinados, não é todos. Mas alguns estão lá todinho. O que eles fazem? Um prédio, 10, 12 andares, prédio grande, pronto! Pronto! Vocês ficam imaginando um homem pronto, grande, soberano. Deus fez ele para ser sacerdote, para comandar. Mas o que aqueles prédios de Santos precisaram? Colocar estacas para firmar ele. Por quê? Porque eles estão inclinando. Gente, aqueles prédios estão tudo lá, quantos anos? Não caem. Por quê? Eles têm estacas que não permite nunca que ele caia. A mulher é isso, é o que sustenta o homem de pé. A mulher é Isha, é força, não é porque as pessoas falam assim, a mulher é a coluna, não é a coluna. Uma coluna fica no meio, uma coluna fica aqui, está segurando uma construção. Não, é aquela construção que está pronta, mas ela pode cair. Deus fez Isha. O homem não vai cair, porque tem a mulher. Porque tem a mulher. Se todo homem soubesse a importância da mulher, jamais teria a coragem de abrir a boca e dizer alguma palavra que a diminuísse ou a menosprezasse. Porque o que Deus fez foi algo riquíssimo para o homem. Amém? Amém. Depois dessa aí, eu vou dizer o quê? 6 é imperfeição. 6 é o número do homem. É número de
pecado, gente. Se eles falarem de imperfeição, pecado, o homem foi feito no 6º dia. E a Bíblia vai falar sobre um homem do pecado. Quem é esse homem? Não. Um homem do pecado. Adão? Claro que não, né? Certeza? Hã? A Bíblia fala do homem do pecado, gente. Anticristo, gente. A Bíblia fala que ele é o homem do pecado. Sim, é número do homem. Vocês falam de imperfeição, de pecado. Vai falar do número de um homem no Apocalipse. O que ele fala? 666. Olha, a gente já deu uma ordem aí, olha. Tem 6. 666, homem do pecado. E aí nós vamos chegar no dia 7. 7 no hebraico é Sheva. Sheva é 7. E aí, esse 7 vai nos levar. 7 é um número que impera na Bíblia. 7 fala de perfeição. Por que Deus fez a terra em 7 dias? Por que tem o Sheva? Por que tem o 7? Por que Deus falou aqui que era o dia do descanso? Por que tem Shabbat? Não é só para é Deus mesmo, tanto que ele fez o dia do descanso. Ele fez sim. Ele fez o descanso para o homem, porque quase todo mundo peca nisso, porque eu pequei a vida inteira nisso, gente. Eu pequei a vida inteira nisso. Trabalhei muito para criar meus filhos, eu trabalhava direto. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não parava. Eu trabalhei quase 30 anos nessa criação da minha família sem tirar férias. Eu nunca tirei férias. Gente, isso é o maior pecado que a gente pode cometer contra nós mesmos. Contra a palavra de Deus. Hoje está certo que eu sinto todas as consequências, né, gente? Tem medicarpo, tem denite, bursite, tem artrite, tem tudo que é IT, tem. Por quê? Consequência de não ter obedecido a um descanso. Né? Dentro da seguinte assim, tá? A senhora falou nisso comigo. Eu estudo, trabalho e tal, isso aqui, eu moro sozinho, cuido da casa, isso aqui. Então, às vezes, eu tenho dificuldade também de parar e descansar. Então, segunda é pancadaria, igreja e tal. Eu estou pecando, dá muito descansar. Não é um pecado para a morte. Você não vai receber a salvação porque você está pecando. Mas você está pecando contra a palavra de Deus. Você está pecando contra você mesmo. É pecado. O homem tem que descansar. Nem fala assim, vai descansar sábado. Tudo bem, vou programar algumas coisas para sábado. 2 horas eu vou fazer isso, 3 horas eu vou fazer isso. Mas que do amanhecer até o meio-dia eu vou colocar? Fica lá, gente, relaxa. Descansa, não estou fazendo nada, não quero pensar em nada. Não necessariamente tem que descansar o dia todo, mas eu tenho que descansar. Se puder descansar o dia todo, descansa. Mas se não puder, eu sei que hoje em dia é difícil. Até porque os dias nem tem mais 24 horas. O dia amanhece, quando a gente vê, o dia já está acabando. Mas tem que tirar o tempo do descanso. Tem que ter o tempo do descanso. A gente não pode viver isso daqui, olha, gente. Não pode. Até porque, professora, quem dá o sustento do homem é Deus. Até tem uma versículo na Bíblia que fala que até quando ele está dormindo, ele mesmo vai dar o sustento. Né? E vocês sabem que... Ele dá o sustento. Vocês sabem que um dia, esse dia está bem próximo, nós vamos prestar contas a Deus dos nossos dias. O que a gente faz durante o dia, nós vamos prestar conta a Deus. Eu sabia que o século XXI ia ter internet e celular, viu? Mas ele deixou a palavra dele aqui. Posso usar o celular? Pode. Pode usar a internet? Pode. Mas você precisa ter o teu tempo reunido. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa ter o tempo de ler a palavra. Você precisa
de descanso. Oi, uma amiga, eu tenho, só que eu estou falando com aquele celular e que uma vez eu estava lendo sobre Paulo e eu não lembro como foi que eu vi na Bíblia Paulo falando que nem tudo convém compartilhar e comentar, né, falar. Aí na hora eu cheguei ao entendimento tipo assim, posso estar errado. Tem coisas que a gente vê na internet, vídeos que são tão assim, para a gente não fazer, não ver, que nem compensa. A Bíblia proíbe a gente compartilhar aquilo ali, trazendo os dias O atuais. correto não é nem abrir vídeo. Eu não abro vídeo, gente. Eu não abro vídeo. Até dos grupos, grupo de WhatsApp, grupo de mulheres, igreja, Semadeg. Não adianta jogar um vídeo lá porque eu não vou ver. Não abro vídeo, gente. Os alunos, às vezes, essa semana, uma aluna me mandou, irmã Abigail, olha esse vídeo aí. Se um aluno me manda, eu abro, que é para mim poder explicar e falar a respeito. Mas para falar que eu, Abigail, vou ficar abrindo vídeo, gente, não abro vídeo, não olho status de ninguém. Um dos meus filhos uma vez falou para mim assim, eu pedi foto dos meus netos para um filho. Falei, você nunca me manda uma foto, me manda foto. Mas as fotos estão todo dia aí. Eu falei, está todo dia aí aonde? No status. Eu falei, você não mandou para mim. Você publicou para o mundo, você não mandou para mim. Manda as fotos para mim. A minha vida acontece nos status. A sua. A minha vida acontece em Cristo. A minha vida acontece em Cristo. Eu não abro status de ninguém. De ninguém. E é muito raro vocês verem eu postar alguma coisa no status. É muito raro. Tem que ser algo assim, muito importante, muito interessante, que eu sei que vai edificar pessoas. Então eu compartilho. Muito raro eu postar alguma coisa no status. Internet também não posto quase nada. Quem me segue sabe disso. Não posto quase nada, muito raro, muito raro. Não posso. Por quê? Porque a minha vida não é para estar na internet, não é para estar nas redes sociais, não é para ter ninguém. Aí tem gente que fala, gente, manda 500 fotos. Fala o sangue vivo de Jesus. Posso até ficar comendo. Hã? Posso até ficar almoçando. Só isso, a gente posta muito mais. E também, dependendo do que você vai ver, acaba trazendo maldição para a tua vida. Da mesma forma que você posta algo para edificar, também tem aquelas coisas que são postadas para trazer maldição também. Você acaba pegando Primeiro, denigre a sua vida. Denigre a sua vida. Põe outros para pensar de você. Vão matutar sobre você. E sabe Deus que tipo de pensamento que pode passar na cabeça? A nossa vida não é para estar nas redes sociais, gente. Nossa vida é para estar escondida. Escondida em Cristo. Sheva 7. Quando a gente entra no 7, a gente vai ver uma imensidão de fatos na Bíblia sobre o 7. Nós lemos na semana passada o livro de Ezequiel, capítulo 20, se eu não me engano, que Deus fala, dei para eles o meu sábado, o 7º dia. Entra lá na lei, na lei, nos 10 mandamentos. Guardarás o sábado para o santificar. Para os judeus, literalmente, Deus fez um pacto com eles no sábado. Não foi no Shabat, no sábado. E Deus deixou bem explicado na palavra que é uma aliança entre eles e Israel. Não é com o mundo que ele fez essa aliança. Ele fez essa aliança com Israel. Israel tinha que seguir determinadas regras à risca. Por quê? Porque Jesus vivia dele.
no sábado? Se fosse tão pecado assim, Jesus estava inaugurando a era da graça. Jesus estava inaugurando a era da graça. E ele pegou o sábado, ele não ficou lá quietinho na casa dele, não, eu vou pro templo, você está doente, eu vou te curar. Você vai andar, você vai carregar a tua cama, você vai sair do teu lugar. E quando ele foi criticado, numa dessas vezes, ele falou: o que é mais importante, o sábado ou o homem? O homem. E aí ele diz: o sábado foi feito por causa do homem. Então não é que é um dia santo de Deus, não podemos fazer nada. Pode sim. Pode sim. E o Shabá é que tem que ser respeitado. Mas aí no caso dos judeus atualmente, eles não precisam mais também, certo? Hã? Atualmente. Eles guardam o sábado. Mas falam assim, mas eles não precisam mais, eu quero dizer. O mandamento que se cumpriu durante... Eles cumprem até hoje porque eles não aceitam Jesus como Messias, né? Como Filho de Deus. Então eles estão lá cumprindo todas aquelas regras do Antigo Testamento, achando que eles estão certos. Mas quer dizer, né, que, por exemplo, o judeu, né? Ou Israel, enfim, alguém de Israel entregou o judeu ortodoxo, né? Isso aí chama, né? Passou a acreditar em Cristo e tal. Ele não precisa mais cumprir essa questão do sábado, certo? Que Cristo eles cumprem porque eles não creem em Jesus. Todas as coisas que Deus pediu no Antigo Testamento, todas que ele pediu, se cumpriu em Cristo. Tudo, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, se cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu tudo. Daqui para frente, todos têm que olhar para aqui, para Jesus. Tem que aceitar Jesus. Por quê? Porque toda a palavra de Deus foi cumprida nele. Hoje, tudo que vale é Jesus. Mais nada. Mais nada. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu puxar uma coisa bem explicada. Posso ter usado, acabar de usar uma expressão errada. Não é que não vale mais nada. Tudo que está aqui no Antigo Testamento está válido. Os 10 mandamentos é válido, gente. É válido. Toda essa palavra do Antigo Testamento, eu acabou de dizer o quê? Tudo que Deus deixou escrito do povo de Israel é mensagem para a igreja. Ah, Deus falou isso sim. Então eu tenho que trazer para cá, para a minha vida. Eu estou falando para eles, que vivem de sacrifício, que vivem de guardar sábado. Isso, mais nada é necessário. A palavra, ela é de fé, de costumes, isso tudo. Cozinhar o leite, o filhote no leite da mãe. Ah, não pode comer um animal de linha fendida. Essas coisinhas não valem mais. Não adianta tu guardar o que é alimento impuro, o que é alimento impuro. Eu estou falando deles, os alimentos que estão na Bíblia, e não creem em Jesus. Não tem nada. Por quê? Porque hoje tudo é em Cristo. O que foi que Deus falou com Pedro no livro de Atos, capítulo 10, se eu não me engano, vai falar sobre o quê? Atos 10. Da imitação que desce do céu, né? Não chega aqui do Deus dá uma missão para Pedro, o lençol preso nas 4 pontas. Todos os animais imundos do Gênesis e do Levítico estavam ali. Era da graça, hein? A igreja já tinha sido formada. E a voz falava assim: Pedro, mata e come. Aí tem Cornélio. Ele falou: não, Senhor, jamais. Mas eu sou judeu, eu conheço a Deus, não, mas vou comer isso daí. O que é que Deus responde? Não torne impuro o que eu santifiquei. Não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Ele está falando assim: aquela lei que você seguia lá era antes de eu vir. Agora eu vim. Agora eu santifico tudo. Tem um judeu, é também bacana, ele vai comer tudo, né? Tem um judeu, ele fala assim: não como carne de porco. Mas é dono de um sexy shop. E aí? Adiantou não comer a carne de porco? Vai comer, meu filho. Vai comer que você ganha mais.
não pode comer carne de porco porque tem uma alergia, uma coisa, outra ali é diferente, né? 7, gente, 7 vai mostrar muita coisa na palavra de Deus. Adão teve Caim e Abel depois do pecado, Caim matou o Abel que era o filho bom, morreu, aí só ficou o Caim, e o Caim, a geração de Caim foi multiplicando, o mal foi se multiplicando sobre a terra. Qual foi o primeiro homem da linhagem de Adão que surgiu a partir daí? 7. Aí a Bíblia fala que com o nascimento de 7, quando ele tem um filho que se chama Enos, então você começou a invocar o nome do Senhor. Quando Deus monta lá, está preparando toda a nação de Israel, ele fala, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando para vocês, olha, vai ter 6 cidades de refúgio. 6 é o número do homem. Todo homem que matar, foi injustamente, não foi injustamente, tudo que acontecer de mal, estão te procurando para matar, vai para a cidade de refúgio. Homem, imperfeição, vai para a cidade de refúgio. E a 7ª é quem? A 7ª é o próprio Deus. Ele é o nosso refúgio. Nós vamos encontrar isso muito no livro dos Salmos. Abram rapidamente, meu tempo está quase esgotando. Abram rapidamente em Salmos 9:1. O outro já vai abrir do 14:6, o outro 18:2. Salmos 9:1, 14:6 e 18:2. Salmos 18:2. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração. E cantarei todas as coisas maravilhosas. Eu cantarei todas as coisas maravilhosas que tu tens feito. 9:1. Esse aí que escreveu. Hã? Nome que ele deu. Salmos 9:1. Capítulo 9. Lê de novo. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tu fez. Eu quero outra tradução. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Não viu, não? Mas tem texto errado? Tem outra tradução? Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Não, o 9 não. O Senhor será o meu alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio em tempos de angústia. É 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Salmo 91. Eu acho que é isso. Não, eu marquei o texto errado, eu marquei 9:1. Leu 14:6. Olhe os envergonhados do conselho do pobre, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Gente, aqui o primeiro texto é 7:1. É Salmo 7:1. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livram-me. Mas a minha tradução é refúgio. Não é refúgio também. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me. 14:6. Vós, envergonhados do conselho do pobre, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. 18:2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio.
Tudo que o salmista vem descrevendo, ele fala o quê? Que Deus é o seu refúgio. Isaías 32:2. Será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra seca. Ele está falando sobre Jesus aí. O que é que fala no começo do versículo? No versículo 1 ou 2? 2, né? E será aquele... Oi? 2. 2, né? Aquele varão. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento. E será aquele homem, Jesus, como um refúgio. Ele está falando de Jesus. A minha já fala diferente, fala cada ser humano será como um esconderijo. São indivíduos de Jesus. É porque aí daí... Gente, cuidado com as traduções que vocês usam, viu? É aqui gente atualizada. Mas cuidado. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento. Nossa, E um sempre abrigo isso. contra a tempestade. Nova versão atualizada, tu falou isso? Atualizada. É a James, a King James. Não, é indivíduo de Jesus. Ele está falando sobre Jesus. O que ele fala no versículo 1, do 32? Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça. Eis aí está que reinará um rei de justiça, um rei justo. Ele está falando de Jesus. Será aquele homem. O reinado do Messias está o título aqui, né? Tem que tomar cuidado com a tradução que usam, porque vão entender a Bíblia toda errada, viu, gente? Ó, Sete continua, o Apocalipse então tem uma infinidade de sete. São 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 ais. Isaías, quando ele é chamado para o ministério profético, ele fala, no capítulo 6, ele fala 6, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, 6. Isso no capítulo 5. Quando chega no 7, ele entra no templo, ele se depara com Deus e ele fala, ai de mim. São 7 ais. 7 vai falar, englobando, ao 7º dia, é o sábado, mas Sheva, 7, vai falar de descanso, de Shabá. Deus fala desde a criação do Shabá. Por quê? Porque isso é importante para nós. A história do homem, ele vai caminhar até aqui. O homem tem 6.000 anos de história. Mas a terra foi criada no 7º dia. O último milênio, 6.000 anos, vai dar aqui. É o arrebatamento da igreja. Nós estamos muito próximos disso. Qual é o 7º? 7º milênio do mundo. E último, encerra a história dessa terra que nós conhecemos. Ela vai ser encerrada aqui, no 7º milênio, que é o reino milenar de Cristo na terra. A igreja é arrebatada aqui. Os judeus, eles vão ser redimidos durante a grande tribulação, que é 7 anos. Acabou a grande tribulação, Jesus vai pisar nessa terra como homem de novo, que é o final das nossas bodas. 7 anos de grande tribulação aqui, Israel vai ser redimido, 7 anos das bodas do Cordeiro. Quando encerra os 7 anos da boda do Cordeiro, Jesus desce, final da grande tribulação, vence todas as nações que estão contra Israel. O diabo é amarrado por 1000 anos, diabo, falso profeta, é amarrado por 1000 anos, e durante 1000 anos, 7º ano, descanso da terra.
descanso da maldade, descanso do pecado, descanso de tudo o que o homem vem destruindo. Em 6.000 anos de história, no 7º ano vai ser a redenção da terra. Jesus vai reinar 1000 anos, vai ser um paraíso na terra, não vai ter enfermidade, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter nada. Quem morrer, vai morrer naturalmente, com 100 e poucos anos, como o homem vivia antigamente. Isso daqui é Shabá da terra. Deus não fez o Shabá só você engraçadinho, bonitinho, eu estou te dando. Ele está nos dando para nós cumprirmos. Por quê? Porque Ele tem programado o descanso da terra. Não é em vão a criação ter sido em 7 dias. Não é em vão Deus ter pedido no 7º dia para os judeus, que era o povo dele, que Jesus vinha, para que fosse guardado. Não é em vão que Deus determinou que 7 seria descanso. Por quê? Porque a terra também vai descansar. O último milênio, o 7º, é aonde termina. Aqui no final, vai ser terminado totalmente a história dessa terra que nós conhecemos. Ela vai finalmente finalizar. Mas aonde? Depois do Shabá da terra. Depois do Shabá da terra. Se Shabá não fosse tão importante, por que Deus daria o Shabá da terra? Por quê? É para nós vermos a importância. Deus falou para Israel, vocês vão plantar 6 anos. No 7º é o Shabá da terra. Vocês não plantam, vocês só vão colher e comer. Ninguém podia pegar e vou colocar na minha vendinha, não. Só podia colher o que ia comer. A terra ia dar o alimento para o povo. O povo tinha que ter fé. Não vou plantar, mas a terra vai dar o que eu comer o ano inteirinho. Até eles plantarem no ano seguinte e virem a colher. A terra estaria dando o seu descanso. Era o 7º ano. 7º ano, Shabá da terra. 7 vezes 7 é quanto? 49. Aí Deus fala assim, depois de 49 anos, vai ter um Shabá especial. Era um ano do jubileu. Para você ver a importância do Shabá. Tinha um Shabá. No final de 6 anos, o 7º era Shabá. Deus multiplica 7 vezes 9, 49 anos, o ano 50º, vocês também não vão fazer nada. É Shabá da terra. Ano do jubileu, não podia plantar, só ia colher, comer o que a terra desse. Eles tinham que ter fé. Fé na palavra. Como é que nós... Só tem um minuto. Como é que nós adquirimos fé? Quando nós lemos a palavra. Se eu não conhecer a palavra, se eu não conhecer como Deus faz, se eu não conhecer como Deus age, se eu não conhecer o caráter de Deus que está na palavra, eu não vou cumprir. Se eu não vou cumprir, eu não estou dentro da cultura do reino. Se eu não estou dentro da cultura do reino, eu não estou no reino dos céus. Eu não vou chegar lá. Eu preciso ler a palavra, conhecer Deus, ter fé no que Deus está me dizendo. Se Deus está falando assim, olha o que Deus fala, Novo Testamento. Deus fala, usa Paulo, e ele repreende, ele dá todo aquele ensinamento ali para Timóteo. Timóteo era jovem. Deus já falou para a classe jovem, porque é uma das classes mais difíceis de se lidar. Porque jovem quer tudo, jovem sonha, jovem quer, jovem se programa, jovem quer, para amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso. Eu vou resumir o que Paulo disse. Timóteo, eles podem, você não. Mas Paulo, eu vou ficar sozinho? Fica, filho, porque você é do reino. Timóteo tinha que ter fé no que Paulo estava falando, que ele tinha que ser diferente de tudo, de todos. Você vai andar sozinho, Timóteo. Você vai caminhar sozinho. As pessoas vão rir de você. Mas eles podem, você não. Você faz parte do reino, Timóteo.
E Timóteo fez, ele era jovem. Ele desprezou tudo o que o mundo daquele tempo tinha e fazia. E ele viveu para o reino. Ele sabia para onde ele ia, a eternidade. Nós sabemos para onde nós vamos, ou nós só temos a vontade de ir para a eternidade, para o céu. Porque você ter vontade, saber que o céu é muito bom, e você ter vontade de ir é uma coisa. Nós estamos caminhando para isso? Estamos caminhando para o reino? Estou representando o reino? O Espírito Santo de Deus está em mim. Eu estou representando o Espírito Santo de Deus aonde eu chego. Qual é o meu linguajar? Qual é o meu olhar? Qual é o meu pensamento? Ninguém está vendo uma daí, não. Nós estamos em Deus. Você está pensando diante de Deus. Você está ouvindo diante de Deus. Bateu os olhos, olhou. Deus sabe o que é que tua mente está, aonde tua mente está te levando. E quando eu permito que os meus olhos olhem demais para a terra, eu vou me tornar da terra. Eu vou me tornar da terra sem perceber. Igualzinho o povo de Israel. Estava lá no templo, adorando a Deus, sacrificando. Na segunda-feira está com Baal. Na terça-feira está lá no templo, está sacrificando. Na quarta-feira está com Aserá. Não conseguia largar o mundo. E Deus falou assim: vocês não vão entrar no meu reino. Deus foi taxativo com ele, era povo de Deus. Povo de Deus. Jesus viria deles. Deus já paga 10 tribos e entrega na mão da Síria. A Síria está aí, diabo, vai aí, faz o que você quiser deles. 10 tribos. Aí 2. Eu sabia que foi ele que preparou tudo. Que Jesus viria da tribo de Judá. Ele fala: você também da rebelde de Judá, tu vai para o cativeiro. Tu vai para o cativeiro, Judá. E Judá foi. E aí, os persas, que nós estávamos falando aqui no começo, os persas vencem a Babilônia, mandam os judeus de volta. Ah, estou em Jerusalém. Está? Você não vai mais ter rei. Você não vai ter direito. Você vai viver na sujeição do mundo agora. Você vai ter que caminhar chorando em lágrimas comigo. E aí, Deus se cala por 400 anos. 400 anos. Deus colocou o povo à prova. 400 anos. Quando Jesus chega, eles têm a Bíblia na mão. Para eles era a Torá. Eles tinham a Torá na mão. Os profetas na mão. Estava tudo escrito como era que Jesus ia chegar. Ninguém reconheceu Jesus. Ninguém. Com a Bíblia na mão, eles não reconheceram Jesus. E eles sacrificaram o Filho de Deus. Uma infeliz frase dita na frente, diante da cruz de Cristo. Ele falou que o seu sangue recaia sobre nós e nossos filhos. E eles estão passando até o dia de hoje. Porque eles tinham a Bíblia na mão. E eles não leram o suficiente. E não reconheceram Deus. E não reconheceram Cristo. O que nós estamos fazendo com a nossa Bíblia? De que forma que nós estamos lendo? A Bíblia está me levando para o céu, para a eternidade com Deus? Ou a Bíblia ainda não me convenceu e eu estou me dividindo com o mundo? Só entra no descanso. Deus fez um Shabbat. Só entra no descanso. Eu queria falar sobre Hebreus 4, mas não dá tempo. Leia o Hebreus 4 quando você chegar em casa. O escritor vai dizer: resta ainda um repouso para o povo de Deus. É para quem encontrar literalmente Cristo aqui. É para quem encontrar literalmente Cristo aqui. Se você encontrou Cristo, se você está vivendo a cultura do reino, nós estamos no lugar certo. Se eu não encontrar
na palavra, a cultura do reino, não é para a eternidade do reino. Isso é muito sério, gente. 7 dias da criação não foi, vou fazer em 7 dias. Não. Tudo aqui tem um porquê. 7, o Shabbat, o descanso, o dia santo, tudo tem um porquê. E se eu ler a palavra e eu não entender, não é para o sol que eu estou indo. Não é para o sol que eu estou ele indo. tinha feito tudo. Assim. Pronto. Criou. Não tem sentido. Mas tudo tem um sentido. 6 tem sentido. O 7 tem sentido. O Espírito Santo de Deus possa tomar a nossa mente, nosso coração, nosso interior e de fato nos transformar pela sua palavra. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé. Jameson, nos despedir em oração. Pai querido e amado.